Então, o que eu estava dizendo, né, quando a Carmen comentou, a criança não pode comer só biscoito, só iogurte, só chocolate, que isso não seria autonomia, né, essa decisão não seria da criança, porque assim, nós somos responsáveis no que a gente vai oferecer. A criança pode aceitar ou não. Então, assim, meu filho só come chocolate, meu filho só come iogurte, ou às vezes não é nem isso, né? Só come macarrãozinho com carne moída. Mas por quê? Porque possivelmente alguém oferece, caso ele recuse todo o resto, só macarrãozinho com carne moída, né? Então a gente tem que entender isso. A gente dá as opções, que não é um leque, são 30 mil opções, principalmente para um bebê, mas a gente é responsável em prover comida saudável, né? Comida de verdade para essa criança, para que ela tenha uma alimentação e aprenda a fazer boas escolhas. Agora, se hoje ela não quer o tomate, amanhã não quer abóbora, são outros 500. Ela pode fazer essa escolha de comer muito ou pouco. Mas a gente não pode se isentar da responsabilidade de dar comida de verdade para essas crianças. Né, Carmen? Exato. E aí entra naquele ponto que a criança, o bebê, vamos falar do bebê, o bebê tá lá comendo, e aí naquele dia ele não quis comer. E ele tem 6, 7, 8, um ano, 1 ano e meio, 2, e aí naquele dia específico ele não quis comer. E é uma frustração tão grande para a família. Ai, mas ele não quis comer. E acham que o bebê vai morrer. E acham que o bebê vai perder nutrientes. E Que vai não tá ficar. fazendo certo, E aí né? não tô fazendo certo. E aí, se o bebê não comeu um dia, já é um desespero. Aí ele não comeu 2. Então, aí ele não comeu 2 dias, ele começou a comer menos. 3 dias ele tá comendo menos. Mas observe, esse bebê que tá comendo menos, ele tá quase sempre ele tá mamando mais. Mas Sim. a gente não entende que o leite é o principal alimento. E que o bebê vai recusar os alimentos por quê? Porque ele não quer, porque o instinto de saciedade dele está muito ligado também com a questão de saúde, ou por desinteresse naquele momento daquele alimento. Então, existe N motivos para o bebê querer não recusar a comida. E aí, naquele dia, naquela situação que ele recusou a comida, a gente só foca que ele não comeu. E a gente não lembra do leite, desespera, e aí acontece isso, né? Não, então ele não comeu, é melhor que ele coma qualquer coisa do que ele não coma nada. E Pois aí, é. o E aí caminho. começa a regredir, né? Tudo aquilo. Aí vai dar na boca, vai dar amassadinho, vai dar processado, né? Mistura todos os Não, vamos dar alimentos. logo um danoninho para ele, porque é docinho, então ele precisa comer alguma coisa. É melhor que ele coma uma bolacha, um bebê de 9 meses, do que ele não comer nada. Do que ele não come nada. Pois é. Do que não entender e observar o bebê para além do ele não quer comer hoje, ou ele não O que está tem por trás, desejando. né? O que tem por trás? Tem dente nascendo, será? É uma fase que eles não querem, mas aí se eu mudo a forma de preparar, se eu ofereço coisas mais geladinhas, se eu dou mais o peito, ele está alimentado. E eu não Pois é. preciso recorrer às segundas, terceiras, quartas opções, que quase sempre são as piores. Então, eu compreendo o que acontece com o bebê, naturalmente, e compreendo o porquê que está acontecendo. Nem sempre eu vou compreender o porquê, mas pode olhar as Normalmente causas. tem alguma coisa por trás, e não é aquela comida, né? Porque às vezes você deu uma batatinha, ele recusou naquele dia a batatinha, e aí, por coincidência, na semana seguinte também não come batata, não vai comer batata Eu nunca gosto. mais, não é? E não é isso, né? Exatamente o que tem por trás. Esse neném não dormiu bem, ou ele estava com muita fome, estava muito irritado e não conseguiu comer, né, naquele momento. Então, tem essa conexão com a criança, né? Esse confiar e esse observar da criança é fundamental nesse processo de iniciação da alimentação complementar, porque senão a gente cai exatamente nisso. Não gosta assim, aí já tem os palpiteiros de plantão dizendo que você está fazendo errado, independente da forma que você escolher, né? A mãe está sempre fazendo errado, tem sempre alguém para dizer que você não é capaz, que assim não está certo. Então a gente tem que tomar cuidado com isso e realmente se conectar com a criança, entender o que ela está demonstrando ali naquele momento e ter calma, ter paciência, porque a criança não vai passar fome, né? Exato, não vai. E aí eu acho interessante que essas questões relacionadas à autonomia, ao desligamento do controle, né, materno, e a visão que a gente tem da boa mãe, a boa mãe é aquela que faz
tudo, que faz a sopinha, que faz a comida separado, né? Que ela cuida, ela tem aquele zelo, ela vai 2 horas para a cozinha antes, aí ela Para faz o a bebê é tudo sopinha. especial. Para o bebê tem que ser muito especial, a comida da família é uma, a panela do bebê é outra, né? Os legumes da família é uma, mas os do bebê tem que ser colhidos à meia-noite, né? E tal, orgânicos e tal. Então, a gente ainda tem uma visão muito equivocada sobre o que é autonomia e sobre esse controle materno e sobre o que é o cuidar do bebê e cuidar bem. Na nossa sociedade ainda é visto uma mãe a família que tem um cuidado, um zelo especial com o bebê como a boa mãe, Sim. né? E aí as questões da autonomia, elas se perdem bem aí para a criança, para o bebê. Porque ninguém, praticamente, nenhum profissional, fala isso para a mãe, né? Pois Então, é. aí volta de novo ao paralelo lá da escola. Então, ela demora anos para compreender. Muitas vezes tem um profissional por trás ditando quantas colheres de cada coisa. É, muito, muito cuidado excessivo com o bebê, excessivo mesmo. E tudo isso vai fazer o quê? Vai tolir a autonomia de uma criança, de um bebê que nasceu pronto para se alimentar. Pois é. Para pelo menos começar a alimentação, a autonomia na alimentação. Então, se eu tiro tudo isso, e se eu coloco toda essa responsabilidade no ombro da mamãe, gente, a família toda sai perdendo. A Pois criança perde por não ter autonomia. A mãe perde por ter que controlar todo esse peso aqui. Ela perde dinheiro porque ela precisa de trabalhar mais para comprar mais coisas. Ela precisa de mais de funcionário em casa. E muitas vezes ela não tem nem condição. Então é ela fora sai de emocional, né? Como fica então, abalado. uma E essa estrutura mãe de fica uma família. insegura, como é difícil todo esse processo, toda essa cobrança, né, da mãe perfeita. E às vezes é tão mais simples, as coisas podem ser tão mais leves, tão mais suaves. E sendo mais suave para a mãe, né? A gente fala mãe porque na grande maioria das famílias é a mãe que está ali na frente desse trato diário com a criança, né? Poderia ser diferente. Ideal é que, né, tenham o companheiro apoiando, o restante da família apoiando, todo mundo construindo isso junto. Mas assim, esse peso a gente sabe que cai em cima do ombro materno. Isso é doloroso tanto para a mãe quanto para a criança, para a família inteira, né? Porque uma mãe sobrecarregada, uma mãe que quer ser a mãe perfeita, que não pode errar, proteger demais, ela carrega um fardo, né? E uma dificuldade de lidar com isso que não faz bem, como você disse, para a família inteira. É muito difícil, né? E aí, quando a gente começa a repensar, porque a chegada de um filho, o que que ele faz com a gente? Vira a gente do avesso, né? E cada um chega com a potência, com a energia diferente do outro. E na chegada de um filho, quando a gente começa a olhar para essas questões da autonomia, desde o primeiro ano de vida, e que você olha para a criança e pensa, o que que eu posso fazer, onde eu posso ajudar e onde eu posso permitir, e começa isso realmente na alimentação ali aos 6 meses, em permitir que essa criança se desenvolva através das mãos, porque as mãos é a chave do conhecimento para todo ser humano. E é por aqui que a criança explora o mundo, gente. Não é à toa que as crianças de 3 meses começam a levar os dedos na boca, que elas começam a reconhecer, que elas sugam o dedo. Não é à toa, é porque começa a se desenvolver. E aí, na alimentação, ela vai se desenvolver boa parte, né, do seu potencial, que através das mãos. E aí, nessa hora que ela está ali ativa para desenvolver as mãos, não. Vamos fazer Tira uma a mão. tira a mão, não pega, não pode, vai Olha a sujar no paninho, bagunça, a sujeira. não pode, não pode, não pode. Então, a gente fala muito não pode, a gente olha para isso com um olhar muito negativo, mas nós mesmas, depois vamos lá e colocamos eles numa oficina sensorial que a gente paga 500 paus por mês. Para quem? Se suje, né? Cozinha, pegar a farinha, brincar com feijão. Isso a gente vê
né? Eu acompanho e vejo famílias que fazem isso, não entendem o processo da alimentação, mas gastam uma fortuna com oficinas para criança, Para criança, pois é. isso para mim é muito absurdo. Pois é, e dentro de casa explora zero, né? A criança tem que estar ali limpinha, é o que você falou até do babador. A Camiranda, ela até pergunta assim, eu posso dar os legumes na mão para a criança e o arroz e o feijão na colher, ou eu vou confundir? O que eu ia dizer assim, você tem outras formas de apresentar, dependendo até da idade da criança, mas mesmo se for muito pequenininha, você pode apresentar o arroz e feijão para que a criança pegue, né? Você pode fazer, aqui no Ceará a gente chama de capitão, que é aquele bolinho de feijão com farinha de mandioca, só para firmar e fazer o bolinho e dar na mão da criança. Então ela vai explorar uma textura diferente, mas o sabor tá ali, o cheiro tá ali. E é legal ela brincar com essa textura também meio molenga do bolinho. O arroz, a Carmen faz muito isso, a gente coloca no copinho, né, ainda quente, e aí você vira o copinho, o arroz sai no copinho. Então você pode sim dar o arroz, o feijão, de outra forma para que a criança mesma pegue. Mas também não é nenhum impeditivo, porque eu não sou muito rigorosa com isso, porque a gente sabe que algumas famílias têm um pouco de ansiedade, ficam preocupadas em dar coisas miudinhas na boca da criança se a criança vai engasgar, querem participar de algum jeito. Então eu sempre digo, o que for mais confortável para o bebê e para a mãe. Né, Carmen? A gente não pode ser radical, olha, deixa seu filho explorar e você não encosta em nada. A escolha é sempre da família, né? A família vai escolher. Eu costumo dizer que todos os bebês são capazes de comer sozinhos. Sim. Mas talvez toda mãe não seja capaz de deixar, de permitir, não tenha segurança. E eu falo mesmo, se não tem segurança em deixar, vai estudar primeiro, vai conhecer, vai saber o que é um reflexo de gag, que as pessoas confundem com engasgo. Vai entender primeiro, depois você faz. Porque senão você vai... Não vou fazer porque sujou demais, fez bagunça, não comeu, ficou só brincando e não comeu nada. E aí, então, no final, voltou o alimento, foi terrível, não faço nunca mais. Não façam se não tiver. Eu não vou dizer que precisa ser um estudo aprofundado, gigantesco, mas se não tiver segurança, façam BLW. Mas também, para fazer o tradicional, a gente não precisa triturar, amassar, fazer tudo numa panela só e fazer aquela gororoba, coar. Sem sabor, né? Com sabor de tudo. Aí vai lá, paninho, limpa a boquinha. Não. Então a gente pode fazer uma alimentação muito respeitosa com a criança, sem poder e dando autonomia para ela quando iniciar a alimentação. Só uma pessoa chegar e fazer isso na boca do bebê e esperar que ele abra a boca, é outra coisa do que enfia lá. Aí faz aviãozinho, aí passa no lábio do bebê. Faz aviãozinho, raspa a colher. Então, assim... Só mais uma colherinha. Só mais uma colherinha. Então, dá pra gente fazer uma alimentação muito respeitosa sem nem falar em BLW. Mas eu preciso, até para fazer uma alimentação respeitosa, que não BLW, e até no amassadinho, eu preciso saber como fazer. Eu não posso cair dos 6 meses de paraquedas ali e vou agora alimentar meu bebê e vou fazer tudo separado e os legumes foram colhidos à meia-noite e a sopinha tá aqui e pronto. Não! Porque vocês vão se frustrar, porque vocês vão perder oportunidades, vocês vão perder oportunidades de desenvolvimento da autonomia da criança, do bebê. E uma vez perdido, gente, perdeu, e é difícil reconquistar. Que eu tô falando muito mais fácil quando eles são bebês, né? Esse desenvolvimento do que você recuperar isso lá na frente. Uma das coisas é a própria mastigação, né? Quando você oferta para o bebê tudo processadinho, muito amassadinho, ele deixa, né, de lateralizar, de passar a língua, de aprender esse movimento de mastigação. Então, aí a gente vê lá na frente que às vezes tem crianças que têm dificuldade de mastigar, que fica com aquela comida aqui na pontinha da boca, né? Ai, meu filho mastiga e cospe, se for muito duro. Por quê? Porque ele não passou por todo esse processo. Então, assim, quanto antes você inicia, mais ele está treinando, mais ele está, né, evoluindo nesse sentido. Então, isso é muito bacana também. Quanto antes a gente inicia tantos estudos com a alimentação complementar, e quanto antes a gente inicia o processo de não controle,
de tudo, tudo favorece. Então, essa questão da mastigação. No BLW, a criança põe um alimento na boca e ele mastiga. Quando eu dou uma papinha, ele engole. É completamente diferente de mastigar o alimento e completamente diferente de engolir. Eu não aprendi, eu só engoli. Então, a alimentação complementar ela é muito além de só mastigar, só engolir o alimento. Eu preciso aprender a mastigar. E a gente observa adultos que não sabem mastigar. Adultos que se engasgam com muita facilidade. Que come uma coisa maior, engole, engasga. Engasga muito, isso é muito comum, engasgos sérios com adultos. E o que acontece? Esses adultos não aprenderam a mastigar. Não sabem, mesmo adulto, lateralizar, mastigar com a evolução perfeita. E aí, os nossos bebês, eles nascem, né, prontos para comer, para aprender a mastigar, lateralizar a língua. E a gente vai dar sopinha. Toda lisinha, coada, peneirada. E eles aprendem com todos os sabores misturados, eles aprendem a engolir. Exato. Então, voltando, fazendo um paralelo com a questão do que a gente tinha falado, da criança que depois ela vai comer e depois ela vai fazer aquelas oficinas lá, né? Ela não comeu, ela comeu essa comidinha, ela vai para as oficinas sensoriais e tá ótimo se ela só for para as oficinas sensoriais e a gente quiser pagar 300, 400, 500 reais. Mas essa criança que não aprendeu a mastigar, que não reconhece os alimentos, geralmente, a gente sabe, né, que é 99% dessas crianças, elas têm uma dificuldade na alimentação lá na frente. Nos 2, 3 anos, elas começam a recusar todos os alimentos. E aí, onde que eu vou? Né? Eu vou parar num lugar onde eu preciso ter profissionais me orientando. Eu vou precisar de uma fono, eu vou precisar de um psicólogo, eu vou precisar de um terapeuta ocupacional. Então, assim, tudo que eu quis limpar, proteger demais, não sujar. Ai, vou fazer os legumes da meia-noite lá. E aí depois tudo misturado, triturado. Gente, o dinheiro que vocês vão perder é tão grande. O dinheiro que vocês vão ter que investir, né? Não é perder, é investir para recuperar uma coisa que a criança tem natural dela. Uma coisa que a criança nasceu. Essa autonomia a criança nasceu com ela. E ela vai só melhorar. Ela vai desenvolver. Então, vocês vão gastar muito dinheiro com profissionais, com estudos, com outras pessoas. E a tensão, né? O estresse de todo esse movimento, né? Eu falo assim, a gente aqui, a gente não tem problema com a alimentação, né? Com as meninas, com os 3, meu sobrinho que fica aqui, o terceiro, quarto, quantos filhos eu tiver, não tem problema com a alimentação. Por quê? Ai, mas é porque você faz uma coisa diferente, todo mundo... Não, é porque eu respeito a autonomia das crianças, porque eu incentivo. Porque come junto, desenho. Come junto. Então, faz muita diferença a gente pensar nisso tudo antes de alimentar os nossos bebês, nos primeiros meses de alimentação. Porque senão eu vou chegar nesse lugar que eu vou ter que recuperar muita coisa. E recuperar, quando o bebê ainda é novinho, a gente consegue muito tranquilo. Mas recuperar quando essa criança tem 3, 4, 5 anos. E nisso eu tenho o quê? Um momento muito estressante. Você participou do curso de seletividade. Sim, você viu depois das vezes, né? Eu tenho momentos muito estressantes com a alimentação em casa. Momentos em que as mães relatam que elas não querem estar naquele lugar. Que criança não quer estar naquele lugar. É um sofrimento para a família. Então, se a gente trabalhar com a prevenção de tudo isso, é só a gente buscar conhecimento e começar no início. E aí quando a criança ainda é uma sementinha, né? É tão mais fácil. Eu falo muito isso também. Bom, não começou a introdução alimentar? Vamos, né? Não, sem misturar toda essa coisa que a gente conversou, porque de fato você previne um problema no futuro, né? Você constrói um comedor competente. Então, deixar para... vai empurrando com a barriga, eu não estou me sentindo segura. E realmente, quando eu faço as oficinas, né, que eu estava fazendo agora, a gente está em quarentena, tá parado. Lá na Clínica Cola, a gente sente justamente isso.
Para a criança é um estresse, né? Quando uma criança que tem dificuldade alimentar, para a família a gente sabe, né? Quem é pai e mãe passa por isso sabe muito, mas a gente vê que para a criança que é um estresse, que às vezes aquela criança quer experimentar, quer se dar oportunidade, mas bloqueios foram criados ali, porque a relação com a comida ficou complicada, porque o momento da refeição não é prazeroso, porque a comida passa a estar vinculada com estresse, com você não vai comer, só mais um pouquinho, ele não come isso, ele não come aquilo. Então são questões muito complicadas. E quando a gente retoma e fala de autonomia, uma coisa que eu queria até falar com você é o seguinte, você até comentou, né? E uma das coisas que mais me dizem é o medo de engasgo, né? Ah, eu não vou deixar meu filho pegar o alimento, não vou deixar ele manusear porque ele pode engasgar. E a gente sabe que criança pode engasgar por milhares de motivos, né? A gente pode engasgar, adulto, etc e tal. E uma das coisas que eu gosto sempre de falar é assim, quando a criança que está pegando o alimento, né? Quando a criança está manuseando o alimento, levando a boca, ela está atenta, ela está participando do processo. Então ela sabe, ela está ali, ó, pegou uma cenourinha, levou a boca, ela está percebendo tudo aquilo. Quando a criança está em frente a um tablet, quando a criança está recebendo a colherada da sopinha mais líquida e processada do mundo na boca, que desliza e que vai lá goela abaixo, a chance dela engasgar acaba sendo muito maior, né? Porque ela está distraída, né, Carmen? Ela não está atenta, ela não está presente naquele momento. Além de todas as questões de estar presente na comida, tem essa questão também do seu alerta, do seu organismo estar alerta para evitar engasgar, para estar entendendo o processo do engolir, né? E eu acho que é importante a gente falar um pouco sobre isso, assim, da nossa cultura. A nossa cultura é do medo, né? Do medo do engasgo. A gente tem muito medo do engasgo. E a gente não sabe nem o que é engasgo real. Então, a criança fez um movimento, ela está comendo ali, ela fez um reflexo. Aí ela faz o quê? Volta aquele alimento. Já vem todo mundo, levanta as mãos, o pai bate nas costas, a avó grita socorro. Ih, gente. Ficou super cinematográfico a Carmen. Voltou. Então, eu estava falando, parou aí, travou? Voltou. Estamos te ouvindo. Então, aquele episódio ali de um reflexo de gag aterroriza a família, aterroriza todo mundo, e aí todo mundo fala, não vou mais fazer, não quero BLW. Só que a gente não sabe, a gente não é orientado. A primeira causa de engasgos não são os alimentos. Isso é um dado do Corpo de Bombeiro. A primeira causa de engasgos são os líquidos. Depois, a segunda causa dos engasgos são as pecinhas, brinquedos, coisinhas pequenas que a gente deixa espalhado. E a terceira causa são os alimentos, né? Então, assim, a gente sai da maternidade sem essa informação, a gente acha que vai acontecer lá na alimentação e pode acontecer na amamentação. Comigo aconteceu, com a minha filha mais velha, na amamentação. E ainda bem que eu sabia, porque era madrugada e eu estava sozinha, só eu e ela. Então, a gente precisa saber diferenciar. E o engasgo real é aquele engasgo que a criança paralisa. Ela pode até começar a ficar roxa. Então, ela simplesmente trava. Falta o ar, parou a respiração. Então, você bate palma, ela fica estática. Isso é um engasgo real. Eu, particularmente, nunca vi uma criança que tenha tido um engasgo real. E o que acontece comumente é os reflexos de gag. E aí a gente já acha que é o engasgo. Então, essa cultura nossa do medo, da não informação, do achar que mata, né? Então, a gente precisa estar, mais uma vez, orientado, saber como proceder, saber diferenciar, sentir segura, porque aí a gente passa a segurança para o bebê. O bebê está lá tendo um reflexo de gag, que foi engolir um pedaço que era um pouquinho menor, aí volta. Vai voltar. E muitas vezes o bebê pega aquele alimento e continua comendo. Se a gente não gritar... Às vezes não sai da boca, às vezes fica na boca mesmo, ele continua ali mastigando. Mas isso é se a gente não gritar, né? E se a gente não chamar os São Brás, não fazer... Se a gente tiver preparo e reconhecer, é um reflexo de gag. Pronto. Aí ele mesmo se resolve. Ou, se for um caso de um engasgo, que por alimentos
quando feito no BLW, quando os alimentos são cortados direitinho, tudo, eu imagino que é raríssimo, mas pode acontecer também. Às vezes a criança acha um tomatinho cereja, já vi vários casos até com mortes, com bebês, com alimentando, engolindo o tomatinho. Aí você vai pegar, né, as informações corretas. Era um tomatinho que estava inteiro, então o bebê normalmente ele não sabia nem mastigar, e aí vai pegar um tomatinho Sim. e engolir, porque ele não aprendeu a mastigar. Então o corte precisa ser um corte correto, um A corte seguro, textura, né? a textura na hora da preparação. Por isso que a gente fala, não dá para falar tudo no live, mas Sim. a questão da autonomia na alimentação é muito ampla e ela precisa ser estudado mais profundo. Eu acho que o grande ensinamento, né, o ensinamento que a mensagem que a gente gostaria de deixar aqui é isso, né? Não tenha medo e se informe, né? Seja para você tomar a decisão que for, mas para você se sentir segura e se conectar com o seu bebê para seguir aquele caminho, né? De respeito, de autonomia, de deixar que a criança participe do processo. Porque quando a gente está com muito medo, a gente vai recuando, recuando, e a criança fica ali só recebendo e gera todos esses problemas no futuro. A Fernanda, deixa eu só confirmar se é a Fernanda, disse aqui que ela teve uns problemas na introdução alimentar, né, no início da introdução alimentar. A gente sabe, né, o mundo não é perfeito, a gente, né, nossa vida não é um conto de fadas, isso acontece, a gente não tem que se cobrar. E que agora o neném está com 1 ano e 5 meses e não come quase nada, só aceita 4 colheres por refeição. E aí, o que eu diria para Fernanda? Vamos começar de novo, né? Não tem problema, vamos dar autonomia para essa criança, vamos reapresentar todos esses alimentos, vamos deixar ele pegar, cheirar, brincar, esfregar, né? E ir se aproximando, porque contar colherada é muito complicado, né? O mais importante é que essa criança tenha uma boa relação com a comida, né, Carmen? O que você Exato. diria? Eu acho que é a mãe recomeçar mesmo, recomeçar junto com o filho, levar essa criança para a cozinha, porque com 1 ano e meio a gente já consegue deixar ele participar, brincar, não quer comer nada, não quer comer, então inserir essa criança mesmo na cozinha, sempre que possível, dar autonomia para ela na alimentação, permitir que ela coma as 4 colheres e está tudo bem. E pensar que não dá para a gente contar e querer controlar a quantidade que uma criança come. E observar, sabe? O bebê está chegando, essa criança está chegando na mesa, ela não fez refeiçõezinhas antes, pequenos lanches, né? Ela tem desejo pela comida ou não? Ela comeu alguma coisa antes? O que eu dou depois da refeição? Também observar isso. Essa criança consegue sentir desejo pela comida ou não? Porque o Não tem tempo todo interesse? alguém está oferecendo para ela, né? Observar a quantidade de vezes porque ela não comeu no almoço ou porque ela não tomou café direito, a quantidade estipulada por nós, o que eu ofereço? Eu acho que isso é importante. E acho que também a gente pode falar um pouquinho sobre a importância dos utensílios, né? Nesse início, como forma de autonomia. Porque Sim. tem a questão da mamadeira, por exemplo. Uma coisa que atrapalha muito a autonomia da criança, do bebê. E por mais que esse bebê tome os líquidos na mamadeira, o leite na mamadeira, ele não precisa tomar água na mamadeira. Uma criança de 1 ano não precisa tomar água na mamadeira. Mamadeira é para o leite, né? Para determinado Caso, horário, caso caso necessário, de necessário isso. necessidade. E a gente, o ideal, o melhor para o bebê, às vezes é a forma, a maneira que a mãe escolheu, a gente Sim. respeita, ou, enfim, né? A gente quer acolher todo mundo É e isso mesmo. falar Se a dessa criança forma, toma fórmula, tudo bem. Mas o que tudo você estava bem. dizendo, eu até interrompi. Não é porque toma fórmula na mamadeira que se um dia a Sim, criança é maior, você vai dar um suco, você vai colocar na exato, mamadeira. Um chá na exato. mamadeira. Água na mamadeira, Não, né? então, assim, 6 meses, Fundamental. começa a água. E a água é onde? É no copo. Não é na chuquinha, né? Não é no copo de transição, não é no copo de bico, não é no copo.
tem centenas de copos, tem centenas de coisas para beber, mamadeiras específicas, deve ter até uma específica para Um água. para cada tipo de Isso líquido. para cada tipo. Você precisa de, esses dias eu vi, precisa de pelo menos 12 mamadeiras para o Pois bebê. é. Então é uma coisa Quando, absurda. quando me perguntam muito de utensílios, assim, às vezes, né, porque enxoval, né, desde roupinhas quanto para a gente tem, eu tenho uma linha muito próxima, assim, de evitar excessos, né, de consumir só o que é necessário e tal. E para alimentação que eu preciso, quais são os garfinhos, quais são as faquinhas? E assim, é tudo tão simples, né? Porque a criança se espelha em nós. Na verdade, a gente compra tudo aquilo colorido, de mil cores, com bichinhos, etc e tal, e o que ela quer é o nosso garfo, o que ela quer é o nosso copo, né? O que ela quer comer no nosso prato, ela quer se sentir pertencente. Então, assim, é curtição, vai te fazer bem comprar um pratinho transado, uma colherzinha incrível que muda de cor, sei lá o quê. Ok, mas não é uma necessidade real, Não, né? A não é uma gente. necessidade do bebê, é uma necessidade do adulto. E aí e eu quero falar do pratinho, vou só complementar o copo. O copo ele precisa ser pequeno, né? A gente dá autonomia, mas a gente também pensa nesse bebê. Eu não vou dar uma xícara pesada, grossa. Essa Que a xícara mãozinha dele não abraça. não abraça, não tem transparência. É importantíssimo que os Deixa eu falar bebês e isso. as crianças consigam visualizar o que tem dentro, a quantidade, o movimento. Então, a parte da autonomia que cabe às famílias é auxiliar. Eu não preciso esperar que a criança vá para a escola aos 3 anos para ela aprender a tomar num copo. Sim. Isso eu posso ensinar em casa. Então, faz parte da autonomia ele tomar um copo. E aí eu vou com a minha mão aqui auxiliar. E ele vai entornando e eu vou Isso, ajudando. gente, desde os 6 meses, não é Dos criança 6 meses, maiorzinha. porque, Eles são capazes, a gente auxiliando, né, no processo. claro, vai derramar, vai a água cair no chão, vai, por várias vezes, mas ele vai aprender. E aprender uma vez na vida, né? Aprendeu, acabou. Aprendeu e tá livre. Tá livre para tomar em qualquer copo. E não precisa ser aos 2, 3 anos, pode ser antes. Então a gente auxilia esse bebê. E aí depois ele vai aprender a tomar sozinho. E água é depois dos 6 meses de idade. Do zero, um mês aos 6, o bebê vai tomar leite materno ou fórmula. Somente. Não vamos colocar água para o bebê. Nem Não a precisa. madeira, ela já tem a diluição de água. Então, não. Depois dos 6 meses, o leite ainda continua sendo o principal alimento, mas o bebê começa a tomar água. E aí, nessa que o bebê começa a tomar água, eu vou inserir um copinho para ele, um copinho de dose, um copinho aqueles pequenininhos. Lembrando sempre de transparência, não encher o copo demais, porque quando chega derrama. Enche o copo faltando uns 3 dedinhos. E aí ele vai tomando, eu vou auxiliando. E com o tempo ele aprende. Esse tempo pode ser 6 meses, esse tempo pode ser 3 meses, depende de cada bebê, depende da exploração do bebê. Mas E a com gente, isso, quando você fala do copinho transparente, logo me vem, né? A gente usa copinho de vidro, né? E muitas famílias ficam apavoradas. É importante, uma das coisas, normalmente esses copinhos de dose, esses copinhos pequenos, eles são grossos, né? Não são aqueles copinhos, não é cristal, que quebram facilmente. E assim, me perguntam muito, eu queria até que você respondesse assim, por que que a gente opta pelo copinho de vidro, né? Além da transparência, tem todo Montessori fala muito, né, do vidro na infância, da sim. importância de permitir à criança esse contato com o vidro. Primeiro, porque as crianças são capazes, os bebês são capazes. É claro que isso a gente leva a acreditar que ele pode se machucar, ele vai quebrar, ele vai passar o vidro no rosto. Não, os bebês não vão fazer isso. Eles vão ter auxílio. Autonomia não é abandono, autonomia é presença. Então, a gente vai estar do lado do bebê, auxiliando esse bebê. Muito rapidamente ele vai aprender. Então, por que não precisa ser vidro? Mas em Montessori, nós usamos vidros, porque nós acreditamos que as crianças são tão capazes, que elas conseguem, que elas observam. E elas observam tão profundamente que ela entende muito rápido o que é um copo de vidro, o que é um copo
de plástico, e se cair, ela observa aquela queda e ela entende. E eu explico para ela. O copo quebrou. O copo quebrou. Esse nós não teremos mais. E isso é lindo. Porque a Sim. criança aprende que aquilo que se quebrou já era, não tem mais. Então, não tem que gritar, não tem que falar, não dou copo nunca mais. Não. A gente tem que dar o copo, auxiliar. Se tiver algum acidente, a criança observa. Você diz para ela, Lindo. quebrou, quebrou esse. Então, eu falo, Kika, aqui nós não é muito grande, assim, mas os nossos acidentes com copo, tendo 3 crianças em casa, eles são minúsculos. Aqui a faxineira quebra mais copo do que Ah, eu os ia falar a mesma coisa. Aqui em casa eu quebro lavando, os meninos, os Exato. grandes, quebram porque estão Filho, distraídos então, quando vão comprar quebrador de daqui. copo. Meu marido é um quebrador de copo oficial. Se ele for guardar, ele pega na máquina. Então, assim, as meninas, eu sei te dizer quando foi o último acidente delas com copo. E isso foi o da TT, que tem 3 anos. O último acidente foi no dia 31, no dia de Réveillon. Poxa, Assim, João aqui quebrou um copo uma vez. E assim, já tá tão acostumado, né? Porque a gente, manuseando, tá na cozinha perto da gente, aí bate aqui, quebra uma taça, quebra um copo. Tá observando, né? Óbvio, não tá ali perto do caco de vidro, não tá exposto uhum, ao ferimento, mas já sabe. Aí quando caiu no chão, ele fez, ih, quebrou, né? É isso, filho, e as quebrou, vamos coisas pegar outro. quebram. Não é A uma mamãe lição fez, linda? As é coisas isso quebram. mesmo. Acontece isso. E é um processo muito bonito para a criança, se você pensar que as coisas quebram e que pode acontecer. Sim. Então, ela vai ter esse controle do erro, do que aconteceu, e vai levar isso para a vida, até o cuidado. E é diferente quando a gente pega uma. Tem a questão da beleza também do vidro, que é inegável, né? Quando a gente pega, se você colocar numa mesa copos de plásticos escuros e colocar umas taças bonitas, transparentes, quais que nós adultos vamos servir a nossa água? Normalmente a gente vai servir o quê? Um vinho, uma água. A gente quer o melhor pra gente. Por que a gente não deixa os nossos filhos usar o melhor? Por que a gente não Exatamente. acredita que eles são capazes de usar e de usar com perfeição? É Porque a isso, né? gente observa que eles querem somente pertencer. Os bebês, eles só querem pertencer. Eles não querem o copinho de plástico, né? Eles não querem o pratinho com divisório. Quero falar do pratinho daqui a pouco. Eles querem ter o que a gente tem. Gente, o sonho de consumo dos bebês são os pais. Nós somos o maior exemplo, nós somos quem eles estão observando o tempo todo. Vocês acham que eles vão querer copinho de plástico? Jamais. Jamais. Então, eles têm muito cuidado em tudo e constrói isso muito rapidamente. E depois, outro dia, a gente fala do que, como agir. Mas eu acho importante só falar em observar o que acontece a quebra, tá? Observe por que quebrou. Normalmente, não a culpa, né, não é da criança. É às vezes uma mão engordurada, é às vezes um copo que não estava posicionado do lado direito, que é Tava o mais lado no mais cantinho. fácil. É às vezes um copo que está muito aqui perto do bebê ou da criança e aí ela encostou. Às vezes aquele copo que está muito cheio de água e aí ele descontrolou. Então, o acidente, ele acontece quando a gente observa o que provocou, a gente compreende. Eu tenho o costume até, assim, do meu guia de autonomia mesmo, de ter aqueles marcadores de copo, que é aquelas bolachinhas de chope. Aquilo traz para a criança uma segurança muito grande, que ela tomou a água e ela sabe onde colocar de Onde volta. colocar o copo. É, que é a mesma coisa da xícara com pires. Quando a gente toma um café na mesa, sentado, você pega a xícara e coloca onde está o pires. Com a criança é a mesma lógica. Então dá para a gente evitar e ter uma E organização eles na vão colocar, né? Não é coisa, meu filho não vai colocar. Vai não colocar. colocar. Você vai dar o Faça o exemplo teste. e a criança te espelha. Eu já fiz isso com várias crianças. Façam o teste de criança a adolescente. Os marcadores são excelentes para desenvolver, para ajudar na autonomia das crianças.
Isso, mais uma vez, autonomia é presença dos pais. A autonomia não é abandono, é presença. Então, eu estou presente, Lindo. eu coloco essa autonomia à disposição, eu deixo aflorar nessa criança a autonomia que ela tem. E aí, eu tenho uma criança que, aqui as duas, com 2, 3 anos, eu chego no restaurante, chegava, né? A gente não vai mais em restaurante. Por E aí, enquanto, por enquanto. e aí o garçom fala, vou pegar um copinho de plástico. Elas mesmas falam, não, mas a gente toma na taça. A gente toma na... Mamãe, o garçom vai trouxe copo de plástico. Fala, moço, pode deixar as taças da minha filha, das minhas filhas. A Erika aqui do Agora Brincar tá falando isso, que se ela dá um garfo pequeno pro filho dela, o filho dela tá com 4 anos, recusa, mas é isso mesmo, né? Porque ele quer pertencer. Isso é muito legal, né? Exato, é muito legal. E aí a questão também dos pratinhos, da gente falar dessa, para além do alimento, a autonomia para além do engolir, é bom a gente observar, é uma necessidade nossa de querer aquele enxoval, como você mesma já mencionou, de querer o pratinho colorido da Barbie, da não sei aonde, do Carros e não sei o quê. Aquilo muitas vezes era o quê? Ele só distrai a criança, só chama atenção, né? E esse pratinho, normalmente, ele costuma vir com divisórias, onde coloca o arroz, onde coloca o feijão, onde coloca a couve, e aí vai. E a criança não ela entende que essa é a forma certa de comer. Então, ela vai compreender que o arroz não pode encostar no feijão, a abóbora não pode encostar na salada, a salada não pode encostar em nada. Então, fica aquela criança que um dia eu vou ter que apresentar para ela um prato de restaurante ou na casa da avó, ela começa a olhar para aquela comida, ela começa a chorar. Mas está encostando. Encostou, o molho pegou. Pois é. O molho pegou. Por quê? Por um ano eu ensinei essa criança que comer tudo separadinho. E aí eu não entendo que o jeito que eu ensino é como ela aprende. E aí depois eu quero mudar esse comportamento de um dia para o outro. E precisa, aí é um outro processo de aprendizado. Toda criança vai passar por isso? Não, gente, nem toda criança vai passar. Mas podem ter certeza que a maioria das crianças que aprendem a comer tudo separadinho, lá na frente, ela tem uma dificuldade em aceitar. Em aceitar que esses alimentos se encostem. E nós não estamos nem falando de questões de autismo, nós estamos falando de crianças que comem, que foram ensinadas a comer separados. Eu acho que a gente que vai além do comer separado, né? Tudo que a gente, como pais, coloca muito dentro de uma caixa, uma casa cheia de regras, né? O sentar tem que ser assim, não tô dizendo, óbvio, as crianças têm que comer sentadas, né? O ideal é que comam sentadas à mesa, etc e tal. Mas você começa a ter muitas regras, muitos processos, e é 100% assim, então não pode comer um dia sentado no jardim, o prato só pode ser esse prato, ou às vezes é nesse prato, às vezes é no prato raso, às vezes é no prato fundo. Essa variação é importante para que a criança se adapte, né? É maravilhosa. Então, vai na casa da avó, só tem copinho de vidro, come no copinho de vidro, toma no copinho de vidro. Na casa do amigo, aparece um copo da Barbie, tudo bem o copo da Barbie. Não levem coisas para os lugares. Esse é o da criança, né? Essa coisa de, esse é o da criança, leva para todo lugar. Quando oferecem outra, a criança recusa. Ela fala, opa, esse não é o meu. Não é frescura da criança, ela desconhece aquilo. Né? Ela fala, opa, não, eu desconheço esse processo, eu não posso aceitar isso. Então, mesmo crianças grandes, às vezes, passam por isso, né? Então, é importante você dar um pouco de autonomia, um pouco de liberdade, né? Vamos comer na varanda de casa, hoje vamos comer na cozinha, pode pegar... As crianças querem pegar com a mão, deixa elas desvendarem com a mão, porque você vai engessando, elas acabam não aceitando o que é diferente da casa delas. Isso passa a ser um problema, né, para as crianças maiores que vão sozinhas para outros lugares, que têm essa vida social. Exato, é isso mesmo. Variar sempre, e até pra gente, a gente não gosta de comer num prato diferente, né? Diferente do que você está comendo dia a dia, a gente não tem um pratinho ali que você usa num jantar especial, por que não variar? E a criança quer o quê? Pertencer. E o pertencer é o quê? Usar o que a gente usa, ser mais próximo da gente. Não precisa ser exatamente tudo, porque a gente vai pensar nas questões da autonomia com um olhar para a criança. Então, eu vou sempre providenciar para ela copos que sejam menores, os garfos serão os de sobremesa, mas olhando com esse olhar, sabe? Que ela quer estar próxima de mim.
Eu não vou tomar num copinho de dose água, mas a criança vai tomar num copinho De dose vai evoluindo aos poucos, né? É por conta do tamanhinho dela, porque ela é muito pequenininha. Ih, travou. Oi, voltou? Voltou. Então ela vai começar por aí, né, Kika? É por aí que a gente começa a autonomia, que é realmente muito, muito, muito além da, da alimentação e que a gente não precisa. Eu escuto muito isso, assim, sempre que eu abro caixinha de perguntas e mães me dizendo, Carmen, meu sonho era colocar meu filho numa escola montessoriana, mas eu não tenho condições. Não tem uma cidade, na minha cidade não tem escola montessoriana, eu recebo muito, muito, muito. Eu falo, gente, mas essa criança não tem casa? Porque assim, Montessori, a base de Começa em Montessori casa. começa em casa. Então, assim, o que que eu posso fazer? Como que eu posso contribuir para a autonomia? E aí eu começo a mergulhar nesse universo, porque é um universo maravilhoso, um caminho sem volta quando a gente entra nele, e só tem a ganhar a família, a criança, os momentos de refeições, porque a gente precisa pensar nisso. Quantas vezes por dia nós nos sentamos para comer? E se esses momentos forem agradáveis, forem leves, né? Nem sempre vai ser. Uma hora tem um choro, uma criança com Sim. sono, né? A Teodora ontem chorou muito antes do almoço e ela não me falava o que que era. E ela tinha comido até recente, e ela depois foi me falar, era fome, mãe. Então, assim, tem uma Tadinho. situação de choro que a gente é inevitável, mas Acontece. a gente tem um ambiente de muita leveza para comer quando a gente se vê essas questões da autonomia, da fala da criança, dela poder verbalizar e dela poder ter autonomia à mesa, porque nós não estamos ligados a isso, mas isso é muito importante para a vida do adulto que está se formando, da criança que vai virar um adulto, né? Autonomia no cozinhar, né? Autonomia no servir, autonomia na sua independência mesmo de vida, ela precisa iniciar nos primeiros anos, porque aí com certeza será tudo mais leve. É isso mesmo. Aqui a Deia está dizendo o seguinte, que o filho dela tem 5 anos e se ele pode usar a faca normal, né? Eu acho que tudo, faca normal é faca de tamanho de adulto. Tudo depende do histórico dessa criança, né? Exato. É a primeira vez que ele vai pegar uma faca? Porque se ele nunca mexeu numa faca, talvez o ideal seja você evoluir, né? Com uma faca sem ponta, uma faca com corte mais cego, né? Para evoluir para isso. Agora, quando a gente começa desde pequenininho, a gente já pode apresentar uma espátula, né? Para a criança pegar. Um bebê, você pode dar uma espátula para partir banana, para partir legumes mais macios. E vai evoluindo esse processo. Ele vai ganhando a coordenação, ele vai descobrindo o objeto e vai evoluindo para uma faca, né? Quando ele entende como funciona uma faca, ele não vai se cortar. Agora, uma criança que nunca encostou numa faca, você vai pegar, né, uma faca de açougueiro e fala, tó, aí pode ser perigoso. Então, o processo é essa evolução, né, Carmen? Exato, é essa evolução, em tentar mostrar para a criança, se ela não conhece uma faca ainda, eu costumo falar, corta na frente da criança, bem diante dos olhos dela, uma pera, né? E mostra o que acontece com a faca. Pega uma faca de corte mesmo, aos 5 anos, a gente já pode pegar uma faca de corte para apresentar o que é o corte para a criança, de uma forma didática, mas muito simples, com poucas palavras. Pega, corta e fala, a faca acontece isso. A faca é maravilhosa, porque a mamãe usa na cozinha o tempo todo. E agora você vai começar a usar. Vamos escolher uma para você? Talvez a de jantar seja melhor, né? A faca de corte. E aí ela tem uma serrinha leve. Você ensina ele a como cortar primeiro os primeiros alimentos, como você disse, e depois os maiores, mais duros. Deixa essa criança experimentar. Às vezes é mais fácil para ela experimentar num prato fundo, se ela tiver ainda a coordenação não muito equilibrada, porque vai derramar menos, ela vai se sentir menos até constrangida por fazer um corte e derramar. Depois a gente passa para a criança um prato mais raso, mas mostrar para ela
e não causar medo na criança da faca, do corte, mas explicar. Com 5 anos, eles conseguem ter um bom entendimento. E aí começar a evolução. Faquinha de serrinha, faquinha sem ponta, para depois falar, agora vamos cortar. Olha, você já está, ó. Questão também da mãe saber usar a faca. A mãe precisa saber usar a faca, né? Então, para usar a faca, ela precisa saber que a posição correta dos dedos, onde ela vai evitar os acidentes, e aí ela ensina para o filho a maneira correta de usar a faca, que é uma faca com um pouquinho mais de corte para cortar alguns alimentos. Mas isso é um processo também. Sim. E quando a gente fala em utensílios, uma coisa para o bebê que está começando a usar talheres, né? Na verdade, o garfinho a gente já pode deixar ali, né? Porque às vezes a gente acha que começa pela colher, mas para o bebê é muito mais fácil espetar, né, do garfo e levar a boca, porque é uma coordenação mais simples do que a colherzinha. Quando ele aprendeu esse domínio, né, do espetar, levar a boca, ou você pode espetar no garfo e oferecer para ele levar a boca, você parte para a colher. E para essas crianças que ainda não usam faca, né, no momento da refeição, ter o garfo e a colher é legal. A gente vê muito o bebê usando o garfo como faca, né, para empurrar o alimento para dentro da colher. Então, ele já está aprendendo o processo de comer com talheres, mesmo sem a faca estar dentro, né, da refeição, no pratinho dele. Isso é muito legal. E muitas pessoas falam, mas não é educado, não faz parte da etiqueta. Eu tenho até uma aula sobre etiqueta à mesa. E eu acho interessante porque nessa questão de não ser educado, a gente tem que colocar, assim, a etiqueta, as regras, né, na verdade, assim, tudo muito a favor da autonomia da criança. Então, algumas coisas é permitido, sim, para a criança, até que ela chegue num grau de maturidade. E é importante que a gente também observe esse grau de maturidade, Kika, quando eu posso dar o segundo passo. Né? Então, eu dei a faquinha lá que não cortava, eu dei o garfo que é o garfo pequenininho, mas poxa, peraí, dei o pequenininho, eu dei autonomia aqui, será que eu não posso dar um maior? Será que essa faquinha aqui ele já está cortando tão bem com essa? A gente pode evoluir um pouco mais, né? Atiçar até na criança. A criança que tem uma autonomia elevada, constante, ela mesma costuma pedir. Sim, mas, curiosa, né? Curiosa, ela quer usar o que a gente usa, então ela vai querer a faca da mamãe. Mas pensar sempre no próximo passo que eu posso dar e perceber essa criança que precisa de uma ajuda, às vezes. Tem criança que precisa de um pouco mais de ajuda. E sinalizar para ela, e vamos trocar? Filho, tá confortável assim? Essa troca é importante. Porque a gente também tem uma questão da criança que come aos 5 anos e ela só quer comer com a mão. Tem muito dessas questões relacionadas à autonomia. E às vezes a gente precisa corrigir, né? Sim. A gente precisa auxiliar essa criança para que ela coma com os talheres aos 5 anos de idade. Sim, e é um processo que vem de lá de trás, né? É um processo que vem lá de trás e não precisa ser com gritos, não precisa ser grosseiro. É um processo muito mais de lembrança, sabe? Da criança que aquele talher tá ali. Tá ali. Dá para se fazer muitas coisas, né, relacionado à autonomia, respeitando a criança, validando aquilo que ela já sabe também. E uma coisa que eu vejo muito, Carmen, é assim, a criança que faz BLW, né, uma introdução alimentar participativa, que tem essa oportunidade de desvendar o alimento, pegar com as mãos, etc e tal, ela já está treinando esse movimento, ela está entendendo esse colocar na boca, né, pegar no prato, e ela evolui com muito mais facilidade para a colher, para o garfo, e para comer com garfo e faca com mais autonomia, com mais dentro dos padrões sociais, né? Porque você pega uma criança que recebeu até 1 ano, 2 anos, seja lá quando, comida na boca, ela não treinou esse processo. Você tá chega um belo dia, você dá um garfinho para ela e fala, meu amor, a partir de hoje, vamos lá. Você está sendo muito gentil com 2, 3 anos. O que eu mais vejo é 5, 6, 7.
E ainda estão colocando na boca, mas foi assim que a criança foi ensinada. E aí ela demora esse processo mesmo, né? Mas é isso que a gente percebe. Que eu acho que a gente está estourando Tá aqui. estourando, pois é porque a gente fez 2 tempos, né? Então não entrou um aviso. Mas, gente, vamos terminar por aqui. Se vocês quiserem, a gente continua papeando lá no Stories, que a Carmen tinha horário, a gente fez essa live até mais cedo, e eu acho que com essa quebra, né? Porque a gente caiu e veio de novo, o relógio não apitou aqui, mas muito obrigada. Desculpa as perguntas que a gente não respondeu. Carmen, felicíssima, uma delícia. Vontade de ir para o Centro-Oeste te dar um Obrigada. abraço, Ai, quando vier, bater venha. papo, tomar café, né? E foi maravilhoso, é sempre bom te ouvir, estar com você. Olha, eu vou pedir para as pessoas que estão na live, que acharam que a live é importante, tem um aviãozinho aí, ó, compartilha com os amigos, compartilha com quem está passando dificuldade na alimentação, na autonomia, porque, gente, informação boa, eu tenho certeza que vocês tiveram muitas informações e muitos insights. Outras mulheres, outras mães estão passando por dificuldades e precisam conhecer o trabalho da Kika, o meu trabalho. Então, isso é um trabalho para a gente que a gente ama fazer, mas a gente precisa muito contar com vocês. E a Kika não falou, mas ela tem um curso que ela está iniciando essa semana. Vocês. E eu vi uma seguidora minha aqui, ó. Eu vi um monte de seguidora minha que está iniciando a alimentação complementar. Inclusive, vou mandar beijo para a Charlene, para a Lela Veras, minha amiga querida, que a gente vai fazer live esses dias. E para todo mundo que eu vi aí, gente, eu vi muita gente. Então, por favor, compartilhe o trabalho da Kika e escute sobre o curso dela. É isso aí. Eu vou começar o curso, eu acabei não divulgando, porque ele possivelmente a gente vai estrear ele no final da semana, abrir vendas, abrir a divulgação, mas é um curso para introdução alimentar, e é isso que a gente discutiu aqui. Para quem ainda não começou a introdução alimentar, para quem está enrolado no meio do processo e para quem já tem a criança um pouquinho maior, 1 ano e meio, e quer reconstruir isso, fazer isso de um jeito legal. E aí eu vou trazer aqui nos stories, nas lives, algumas informações. A gente está fechando, está terminando de formatar e vai ser maravilhoso, eu tenho certeza. Vai ser muito produtivo, muito rico para todo mundo. Vou aproveitar também, Kika, diga. para falar do curso de autonomia, meu curso, maravilhoso, com base em Montessori, que será lançado na próxima semana. Então, isso aqui é um pouquinho do que tem lá no curso. Então, autonomia na mesa, na cozinha, como inserir. E tá show, gente. Então, semana que vem, no meu perfil vai ter lives todos os dias sobre todos os temas de autonomia na cozinha. Kika, gratidão, viu, pelo carinho. Obrigada por você, maravilhoso. E a gente continua fazendo e falando desse tema que a gente ama e que muitas pessoas precisam ouvir. Isso, gente. E a Carmen, ela tem vários cursos. Tinha um curso de introdução alimentar que eu participei, que foi maravilhoso. Então, assim, sigam o perfil dela e se liguem, assim, nos cursos, porque é sempre coisa muito boa, muito produtiva, muito rica. Então, vale aproveitar, tá bem, gente? Um beijo. Foi maravilhoso, vai ficar gravado. Quem perguntou, a gente vai deixar gravado, vai estar no IGTV, tá bom? Um beijinho. Beijo, tchau, tchau.